Fala T&D, o nosso episódio de hoje vai falar de uma palavra que parece que tá na moda, accountability. E o nosso convidado é César Giacone, é isso? Falei certo? Perfeito. Ele é administrador de empresas, ele é especialista em psicologia organizacional e tem grande experiência em multinacionais, muitos anos, inclusive mais de 30 na liderança. Mas antes de passar aqui para o César, eu tenho o prazer de estar ao lado do Igor. A gente que já participou aqui como entrevistado, mas agora aqui ao lado, vamos dividir essa bancada. Bem-vindo. É isso aí, Elis. Poxa, grande prazer, muito bom estar aqui. Mais um episódio do nosso querido Fala T&D. E tô super feliz de estar com você aqui, de receber e fazer esse Fala T&D, essas conversas provocativas chegarem cada vez mais longe e alcançando as pessoas e compartilhando ideias, que esse é o nosso objetivo, né? E a gente sempre fala, né, Igor, que estar aqui é um aprendizado muito mais do que aqueles oficiais de MBA, de pós-graduação, porque a gente troca com os nossos entrevistados e entende a partir do exemplo deles, da vivência deles, para poder também fazer acontecer com a gente. Com certeza, o aprendizado aqui é gigantesco e tenho certeza que para vocês aí também. César, vamos lá então. A gente tem aqui um grande currículo, são 42 anos de Scania, que é onde você passou boa parte do seu aprendizado profissional, e mais de 30 desses em liderança. E aí você hoje atua aí individualmente, mais solo, digamos assim, dando consultoria nas empresas. Há 3 anos. Há 3 anos. E a gente quer saber, antes dessa parte profissional, quem é o César como pessoa, como ser humano, aquilo que não está no seu LinkedIn. Bom, primeiramente, Elis e Igor, muito obrigado. Agradeço a Bravend, agradeço a BTD pela grande oportunidade de estar aqui com vocês, trocando um pouco das nossas experiências, aprendendo aqui com vocês. O César é uma pessoa simples, que vem de uma família humilde, que trabalhou por longos anos, como você bem disse, no setor automobilístico, né? E eu tive um grande desafio, que eu fui líder muito jovem, né? E como todo desafio, a gente tem, né, as pedras no caminho e a gente tem que aprender a contorná-las ou removê-las. E aí eu comecei a estudar a parte de desenvolvimento humano, porque eu percebi que trabalhar como líder, depender de outras pessoas para entregar os resultados que até então eu entregava, era um pouco mais complexo e desafiador. E aí eu fui estudar essa parte humana, entender um pouco mais como que nós funcionamos, fui fazer terapia, autoconhecimento, e aí desde que eu fiz isso no começo da minha carreira como líder, aos 27, 28 anos, que na época era ser muito jovem como líder, hoje 28 anos como líder já não é mais, né, novidade, mas na minha época era assim, bem desafiador, porque a grande maioria da liderança naquela época eram pessoas mais amadurecidas, pessoas mais experientes, né, que a gente tinha que aprender a conviver com outras experiências que eles já tinham, já aprenderam e já tinham desenvolvido, né. Falando um pouquinho sobre o César, eu sou casado, tenho 2 filhos, o Breno e o Renan, que eu morro de paixão por eles, também pela minha esposa. Sou casado há 36 anos com a Márcia, há 40 anos estamos juntos, né? E da parte, vamos dizer assim, futebolística, Igor. Não sei se Ai, vai ter polêmica agora. Olá. Já vai começar com polêmica. Eu sou um São Paulino sofrido. Tá. Não tanto quanto nós corintianos, Isso. mas... Olha, eu já sabia que a gente tinha mais tá vendo? Olha sabia. Então, eu gosto muito de esporte, gosto muito de ler, eu sou uma pessoa que amo a vida, meu desafio é sempre buscar o melhor no meu aprendizado, na minha carreira agora como consultor, de ajudar as pessoas, ou seja, o meu propósito hoje é realmente entregar a minha experiência, o meu conhecimento com embasamento técnico, lógico, temos que aliar a experiência com dados científicos para poder fazer um trabalho para alavancar os resultados que as empresas, as pessoas precisam num mundo tão complexo, num mundo tão mutante como nós enfrentamos hoje, né? César, falando aí desse tema que a gente quis provocar a partir da sua experiência, accountability, é só uma moda? É só um nome? O que aconteceu? O que significa isso dentro das empresas? Não é só uma moda, né? Mas é um nome que foi encontrado para alguma coisa que já é feita há alguns anos,
né? Só que agora de uma forma mais estruturada. A accountability, se a gente for olhar a palavra, não tem um termo em português que traduz exatamente o que vem a ser a accountability. O que mais se aproxima é responsabilização, né? E falar para brasileiros sobre responsabilização é um pouco delicado, é um desafio. Por que fala assim de nós? Porque a palavra responsabilidade, que nada mais é do que a habilidade de responder, tem um peso na nossa cultura que você tem que assumir a sua responsabilidade. Isso, traduzindo, você só tem que ter a habilidade de responder para situações que você tem no momento. Se você desenvolve essa habilidade, você está sendo accountable, você está tendo accountability, né? Então, existe um mito sobre essa palavra na língua portuguesa que a gente tem que, primeiramente, desmistificar e entender o porquê que algumas pessoas conseguem desenvolver a accountability e outras pessoas ainda não. Conforme o quê? O nível de maturidade. Né? E maturidade, a gente não está falando aqui de idade, né? Agora a gente está falando aqui de maturidade emocional, maturidade mental, né? Não é a idade cronológica, né? Mas sim aquilo que a pessoa já aprendeu, desenvolveu e conquistou para o seu crescimento e oferecer isso para a comunidade que ele participa, porque a gente está falando de accountability organizacional, mas existem as comunidades, existem outros, ser accountable na família, né? Ou seja, é uma virtude, na minha opinião, que pode se tornar uma competência, né? De acordo com aquilo que você tem como propósito de vida, para criar um mundo melhor. Então esse é um tema que eu estudo, me apaixono por ele porque eu percebo que existe assim uma grande possibilidade da gente melhorar os resultados das pessoas e das organizações utilizando a accountability de uma forma estruturada. Não simplesmente dizer, olha, Elis, você tem que ser mais accountable. Né? Pior ainda, mais responsável, né? E aí agora faz a conexão com essa percepção da palavra no português, né? Exatamente. Porque, e aí era uma reflexão que eu nunca tinha feito, mas a hora que eu olhei, eu falei assim, puxa, verdade, assim, o peso da palavra responsabilização, e às vezes, e aí conectando com a questão do desafio da primeira liderança, do líder, né, que ele se sente responsável por fazer as entregas e ele acaba saindo fazendo tudo. Exato. Né? E aí é o entendimento do papel enquanto líder, que é ajudar as pessoas a fazerem, e não necessariamente fazer. E é esse, eu imagino, e esse foi o meu desafio enquanto líder, de entender o quanto eu devo fazer ou o quanto eu devo delegar, e esse equilíbrio é um desafio grande, né? Muito grande. E assim, ao estudar um pouco sobre a accountability, para entender por que algumas pessoas têm maior facilidade e outras não, eu fui encontrar um estudo de um psicólogo holandês chamado Holter, né, John Holter, que ele criou dentro dos atendimentos que ele fazia no consultório uma coisa chamada locus de controle. O que vem a ser isso? Quando ele atendia as pessoas, ele foi notando que algumas pessoas se responsabilizavam por aquilo que acontecia na vida delas. Então, se eles tinham um fracasso, eles falavam, não, mas eu errei ali, ou eu deixei de fazer aquilo. Eles assumiam a responsabilidade, e ele chamou isso como locus de controle. Outras pessoas, outro grupo de pessoas dentro da clientela dele, não se responsabilizavam. Culpavam o outro, culpava o país, culpava o governo, culpava a religião. Eles tinham um locus de controle externo, né? E aí ele foi percebendo que as pessoas que têm o locus de controle interno, ou seja, se responsabilizam mais por aquilo que acontece na vida deles, elas tinham mais sucesso daquele grupo que ele estudou, que tinha um locus de controle externo. Essas pessoas com locus de controle externo têm uma tendência, a gente não pode generalizar, de se vitimizar. Sim. Enquanto que as pessoas com locus de controle externo têm uma tendência a serem mais protagonistas, que é o que a gente costuma procurar dentro das empresas. Dentro das empresas.
Bom, dentro desse processo de estudo que eu fui desenvolvendo, eu fui entender um pouco mais por que algumas pessoas têm o locus de controle externo mais desenvolvido do que o interno e vice-versa. E se a gente olhar a formação da nossa personalidade, que a base da nossa personalidade ela é formada, vamos dizer assim, até os 6 anos de idade, ou seja, de uma forma muito precoce, né? Quais são as influências que nós ou as crianças recebem? Você tem filho pequeno, você sabe bem o que é isso. Primeiramente, é a figura paterna. Quando eu falo figura paterna, pode ser o pai, a mãe, o avô, o tio, aquela pessoa... A referência, né? A referência que a criança tem como cuidador naquela fase da vida. Depois, o que acontece? A criança passa a conviver com quem? Com a família, né? Ou seja, temos a primeira família, que é a figura paterna, depois a criança começa a ter os modelos parentais da família. Numa sociedade moderna, como nós estamos vivendo, contemporânea, pós-contemporânea, o que acontece? As crianças vão muito cedo para a escola. Sim. E aí, os educadores passam a ter um peso referencial na educação daquela criança. Depois vão os amigos e assim a gente vai crescendo. Mas se a gente olhar para a nossa educação ainda hoje, qual é o modelo que a gente tem de lidar com as crianças? Se a criança faz alguma coisa de errado, o que a gente faz? Repreende. Isso a maioria comando e controle. Se a criança faz alguma coisa certa, o que nós fazemos? Recompensa. Recompensa. Então, o nosso modelo educacional ainda, né, apesar de que já estamos aqui no ano de 2023, ainda utiliza a questão da punição e o controle. Muito bom. Imagina uma criança de 5, 6 anos de idade que fez alguma coisa indesejada ou inadequada e recebe uma punição. Como que essa criança vai se sentir? Percebe? Normalmente, a criança pode ter raiva, como primeiro sentimento, raiva do pai, da mãe, seja lá do professor, seja lá de quem for. E o segundo sentimento que emerge é a culpa por ter quebrado o vaso. E a mãe repreendeu, o pai repreendeu, o irmão repreendeu. Para fugir desse sentimento de culpa, que ninguém gosta de sentir isso, o que a criança começa a fazer? Tá ela na sala sozinha, o vaso aparece quebrado. Não, mas não fui eu. Ela começa a utilizar A fugir daquela responsabilidade. Obrigado pela palavra. Fugir daquela responsabilidade. Sim. E aí a gente entra do outro lado da accountability, que é a gente treinar as pessoas desde a mais tenra idade para a desculpability. Então, eu, César, quando criança, percebi que quando eu fazia alguma coisa certa, meu pai e minha mãe me davam incentivo. Quando eu fazia alguma coisa errada, para não passar pela sensação da culpa, eu me desculpava. E me fazia bem, porque eu não levava bronca quando eu fugia à responsabilidade. O que forma dentro da personalidade do ser humano, dentro dos nossos valores, dentro das nossas crenças? Que a desculpability é uma boa saída para momentos que eu não tenho muito prazer na vida. A palavra que a Elis usou, a fuga. Sim. E se a gente olhar dentro do nosso sistema de neurônios, a gente tem a amígdala, não a amígdala da garganta, né, mas as duas amêndoas, né, que foram criadas desde o momento que a gente era lá atrás, né, que vivíamos nas cavernas para se proteger e tudo mais. Essas amígdalas, elas nos protegem. Então, se eu tenho alguma situação de perigo, o que acontece? Ela imediatamente aciona, manda hormônios para o meu corpo para enfrentar ou eu fugir. Fuga, como o inglês fala, fight, né? Ou flight, né? Fugir ou voar, né? Que esse é o modelo que a gente tem. Para finalizar essa parte, vamos dizer assim, mais conceitual
do que eu descobri sobre a accountability, nós criamos dentro de nós mecanismos de defesa com a postura de vítima. Então, não fui eu que quebrei o vaso, não fui eu que fiz isso errado, tal. Só que a gente cresce fazendo isso. Ou até pior, né, César? Colocando para outra pessoa. Não fui eu, é uma coisa. Agora, foi o outro, é outra coisa, é um pouco pior. O pior ainda. Que a gente é um processo mais evolutivo Sim. da desculpability. Sim. Ou não fiz porque o outro também não fez. Isso, Essa é uma das características das pessoas de baixa accountability. Eu não fiz, eu não sabia. Aquela coisa toda que a gente ouve dentro das Ninguém me organizações. falou. Ninguém me falou, não recebi o e-mail. Né? Eu tenho um repertório de frases que eu fui coletando durante a minha vida, que eu estudei isso, onde as pessoas realmente mostravam como elas eram. E eu não entendia por que elas faziam isso. A partir do momento que você entende que alguma coisa aconteceu com aquele ser humano e que ele começou a utilizar isso para se proteger do mundo, da vida, você muda o seu olhar para com aquela pessoa e você pode desenvolver, se ela quiser, a accountability naquela pessoa como uma forma de amor. Porque ela é uma pessoa machucada. Uhum. Nós nos machucamos quando crianças e vamos reproduzindo determinados valores, determinadas crenças, o nosso mindset ao longo da vida, sem ter a consciência que foram coisas evidenciadas no passado. Quase que como tudo na vida. Sempre coisas de lá da infância, de lá do passado. Eu tenho duas questões aqui. A primeira é assim, como que esse líder ou essa empresa que vai contratar pode, então, não sei se é o melhor caminho, mas é o mais produtivo, a gente tende a querer fazer uma seleção de pessoas, então, que já tenham por si só accountability. E depois disso, como é que eu faço para, então, tomar consciência do meu time e não conseguir fazer na seleção? Não tive esse olhar porque não descobri como fazer isso. Já tenho o meu time. Como é que eu vou identificar, então, esses que têm esse interno da autorresponsabilização e daqueles que têm o interno, que é uma tendência a se vitimizar. E, por último, como é então que eu trago todo esse conceito para ir desligando dentro daqueles que têm a vitimização a questão da desculpability? Para ir ampliando a accountability. Exato. Né? Muito bom, excelente reflexão que a gente pode ter aqui. Primeiro, uma pergunta que eu fazia no meu processo seletivo: você arruma a sua cama? Não. Interessante. Por quê? Não, porque minha mãe, porque minha mulher. E de fim de semana? Você ajuda? Você já tem uma dica aí de... Não pode colocar de forma generalizada, mas se a pessoa não arruma a própria cama... A possibilidade de ele não assumir as responsabilidades dentro da organização pode acontecer. Tendência, né? É uma tendência. Então, existem algumas perguntas, né, que dá para a gente fazer durante o processo seletivo sobre a vida da pessoa, que você vai detectando se ela realmente tem tendências de ser accountable. Porque você só vai saber mesmo na convivência. No convívio. E tem um outro detalhe, né, Elise e Igor? Para algumas coisas, o César é extremamente accountable. Para outras coisas, eu ainda não sou. Eu não tenho a consciência desenvolvida que eu não sou accountable para aquilo. E se eu estou andando com o meu carro, com o farol apagado, quando eu freio, e o Igor me buzina e fala, teu freio, tua luz de freio está desligada, eu nunca vou saber. Então, o líder é aquele cara que dá o alerta para a pessoa, dizendo, olha, eu percebo isso, você quer melhorar? Vamos juntos nessa jornada? Então, o primeiro passo é a conscientização. E dando um exemplo dentro dessa pergunta que você me fez, se a gente colocar dentro de uma sala de reunião algumas pessoas, você, olhando a participação das pessoas, você já vai ver quais são os papéis dessas pessoas. Tem aquela pessoa que ele é extremamente acomodado. Ele é um espectador. Ele entra mudo e sai calado. Tem aquele cara que você percebe que ele é mais coadjuvante. Ou seja, se você estimular, ele vai participar da reunião e contribuir com a experiência e o conhecimento dele. E tem aquele que já é mais protagonista, que participa ativamente e tudo mais. Aqui eu faço uma parte, né? Porque tem o protagonista saudável
E tem aquele protagonista que quer ser a luz da reunião, quer ter todas as respostas. Então, o líder tem que ter esse tempero de ter um protagonista de forma adequada, porque senão ele também inibe as outras pessoas. E o que a gente tem que fazer? Trazer o espectador, pelo menos para coadjuvante, estimulando ele a participar e tudo mais, e sabemos lá as experiências que ele teve na vida, que torna ele uma pessoa mais calada, com medo de dar uma opinião, com medo de dar uma contribuição, e trazer os coadjuvantes mais para protagonista. Esse é o grande desafio que numa reunião o líder pode perceber e começar. Ô Igor, você quer conduzir a reunião hoje? Eu vou ser um participante e você vai ser o head da reunião, pode ser? Dá oportunidade para a pessoa que tem menos participação para que ela possa ir explorando de forma gradativa, de forma segura. Aí vem a segurança psicológica de não colocar o cara numa fogueira, porque aí vai ser catastrófico a experiência dele, né? Aí que ele não vai ser accountable mesmo. Porque é explorar sem expor, né? Protegendo a pessoa, né? Nutrindo a pessoa para que ele aos pouquinhos vá se percebendo que ele pode e que ele, sendo accountable, vai ser bom para a vida dele e vai ser bom para a empresa. Porque no fundo, dentro da organização, o que a gente precisa de um bom ambiente e atingir os resultados que a gente precisa entregar para a organização. E nesse aspecto, criar esse ambiente de segurança psicológica que a gente fala tanto, né, é fundamental para as pessoas ficarem realmente à vontade para poderem errar, assumir a responsabilidade e falar, puxa, errei. Não funcionou dessa forma, deixa eu achar um outro caminho. E vai testando. E esse feedback, esse espaço, ele é contínuo, né? As pessoas estão lá para suportar e para apoiar essas imersões das pessoas menos, digamos, outgoing, menos... protagonistas, mesmo. Mais introspectivas, mais introvertidas, abrir esse espaço para falar assim, puxa, aqui tô bem, eu tô numa zona segura, numa zona de estou confiança, à vontade para falar, e eu sei que as pessoas vão me entender e vão me dar o retorno e a gente consegue crescer juntos, né? Sem necessariamente concordar, mas acolhendo. Eu tenho espaço para poder acolher. César, a gente está aqui no programa que é o Fala T&D, Treinamento e Desenvolvimento. E como é que quem está assistindo, que são essas pessoas que estão ali recebendo essas demandas do RH, dos líderes, olha, o meu pessoal não se responsabiliza por nada, só fica, não recebi o e-mail, não é comigo, não parou em mim. Como é que faz, então, para pegar todo esse conceito e desenvolver dentro das equipes? Perfeito. Aproveitando um pouquinho o gancho do Igor. O líder, além de ser educador, ele tem que dar o exemplo. Então, a accountability começa com a liderança. Porque se eu trabalho com um líder que eu percebo que ele não assume responsabilidade, fala mal de marketing, de RH, de venda, não sei o quê, a equipe é o espelho do líder, a gente sabe disso. Então, a accountability começa com o exemplo do líder. Tá? Segundo lugar, criar esse ambiente saudável que nós comentamos anteriormente e permitir o erro. Porque se você está fazendo alguma coisa pela primeira vez, se você erra e eu descarrego um caminhão de melancia em cima de você, a próxima vez você não vai se candidatar a fazer outro trabalho que você não tenha certeza que você pode fazer. E quem dá esse espaço para o erro é o líder. E aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora vamos amar os erros. Não, espera um pouquinho. Existem dois tipos de erro, na minha opinião. Tem um erro que a pessoa erra porque não sabe e está tentando aprender, desenvolver e melhorar. Né? E aí a gente pode utilizar o Agile, erre rápido, aprenda rápido, mude rápido, não deixar, né, o erro ficar desse tamanho para correr atrás do acerte grande. Exatamente. E, né, tem um erro doloso, né? Tem um erro de um assédio moral, tem um erro de corrupção. Esse tem que ser exterminado na raiz para servir, inclusive, de exemplo para a cultura, preservar a cultura da organização. Porque se eu tenho um colaborador que todo mundo sabe, que pratica atos não desejados, e eu mantenho ele na equipe, eu estou sendo conivente com uma coisa errada que está acontecendo aos meus olhos, e isso está refletindo em toda
a equipe que eu lidero. Então, esse erro tem que ser realmente banido, tem que ser extirpado dentro da equipe, da organização, até como um exemplo. Mas o erro da pessoa tentar, de forma proativa, de forma protagonista, para melhorar, ele é uma excelente ferramenta para poder desenvolver a accountability. E tudo começa pelo respeito. Num ambiente onde você vê pessoas accountable, pode perceber que as pessoas se respeitam. Não é porque eu falei uma palavra errada aqui que vai ter uma gracinha ali, tem outra piadinha ali, tem o bullying dali. Por quê? Porque existe um ambiente de construção colaborativa para que realmente a gente possa crescer juntos, dar o meu melhor para que as pessoas aprendam, para que as pessoas se desenvolvam e contagiar, diferentemente de contaminar. Você viu que eu parei um pouquinho para pensar na palavra, mas nós podemos contagiar de forma saudável para que esse movimento cresça dentro da organização. O líder que tem pessoas só não accountable, que usa muita desculpability, ele tem que dar uma olhadinha para si mesmo, para ver como que ele está atuando, porque se as pessoas têm espaço para usar muitas desculpas, talvez ele também faça o mesmo. Não é uma regra, mas pela minha experiência, né, a equipe é espelho do líder, né, e cabe ao líder, né, trabalhar a parte que a gente chama de soft skills, que de soft não tem nada, né? Challenge skills, que é a parte comportamental da equipe, para realmente assumir uma postura proativa de protagonismo, para melhorar a empresa como um todo. E melhorando uma pessoa, você está melhorando uma equipe, você está melhorando um departamento, melhorando o departamento, você está melhorando a empresa, melhorando a empresa, você está melhorando a comunidade, nós estamos melhorando o mundo. Uhum. É um pouco utópico isso? Mas é como você jogar uma pedra num lago. Ela vai formando ondas e vai reverberando. É o círculo virtuoso que a gente tanto espera que aconteça. Que estamos construindo, né? Através de programas como esses, né, que vocês fazem tão bem aqui, ou seja, multiplicar o bem para que as pessoas realmente possam não só falar do bem, mas praticar o bem. Uhum. Né? E dentro disso, tem um livro que eu gosto muito, que é O Princípio de Oz. Eu não me lembro o nome do autor, mas ele fala de como você implementar a accountability. E basicamente, são 4 etapas muito simples que já acontecem. Só que agora você pode fazer, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento da técnica, pode fazer de uma forma estruturada. Qual o primeiro passo para a mudança? A consciência. Então, temos essa situação aqui, precisamos melhorá-la. Então, conscientização é o primeiro passo. O segundo passo qual que é? É apropriar. Então, eu, César, vou pegar esse problema e vou trabalhar com a ajuda da equipe. A apropriação do problema é o segundo passo. O terceiro passo qual é? Estudar o problema e ver quais são as melhores alternativas para solucioná-lo. Eu tenho a solução C, é a melhor que se adequa para o nosso cenário. Adianta ter a solução C? Não. Tem que pôr a mão na massa, tem que executar. Então, conscientizar, apropriar-se, chegar na solução e executar. 4 passos simples que a gente pode ir trabalhando com as nossas equipes para que realmente se crie uma massa crítica de pessoas accountable. E em toda a equipe, só complementando, pela minha experiência, dizem os estatísticos, né? E aí eu até queria trocar uma ideia com vocês sobre isso, é o seguinte, você tem uma equipe de 10, você vai ter duas pessoas que são os puxadores, vai ter aí 6 pessoas que vão ficar meio em cima do muro para ver por onde vai a banda, e vai ter 2 que são os detratores, né, que vão tentar bloquear o progresso, que vão isso não vai funcionar, sempre foi assim, olha, não me informaram. Qual é o nosso papel como líder? Buscar que esses 6 se engajem junto com os 2 puxadores, porque senão a tendência é que os 2 que vão segurar o processo de evolução
vão influenciar negativamente a equipe. E cabe ao líder puxar para o outro lado. E essa questão, essa distribuição, né, que eu sei que não é uma distribuição precisa, mas é uma ideia, é situacional normalmente, né? Porque em alguns momentos, esses dois que estão segurando, pode ser que é uma ideia que eles não concordem, mas em outros momentos, esses dois eles vão ser as pessoas que vão ser os puxadores, né? Existe essa questão, ou normalmente é perfil da pessoa em si, sempre ser mais pessimista ou mais otimista, independente da situação? Pela minha experiência, existem os dois. Então, aquelas pessoas que realmente, ó Deus, o mundo cruel, tá chovendo, ou tá sol, ou tá calor, estão sempre reclamando, né? E tem aquelas pessoas que variam entre lá e cá. O que normalmente eu percebo, Igor, é assim, se a gente conseguir persuadir a massa para o lado dos puxadores, ou essas pessoas, ou elas mudam, ou elas saem. Essa é a minha experiência, porque eles não se sentem, porque eles querem ter poder, né, de conduzir aquela coisa toda. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. A partir do momento que você consegue convencer esses 6 a ir para o lado dos puxadores, para melhorar a empresa, a situação, ou esses dois se adequam, não na mesma velocidade, nem na mesma intensidade que os demais, mas é muito legal você saber que você tem uma pessoa que era totalmente negativa àquela situação e que você conseguiu trazer ele para dentro do barco. Ele pode não estar remando na mesma velocidade, mas ele já começou a remar, né? E a própria equipe vai ajudar a trazer essas pessoas pro lado mais protagonista, pro lado mais construtor e colaborativo. Legal. Eu acho que essa é uma discussão assim importante da gente entender também, porque às vezes tem a pessoa que ela dá espaço ao contraditório, porque se vai todo mundo para uma direção e ninguém tá vendo outras possibilidades, e às vezes se você dá uma ideia, poxa, e se a gente for por ali, todo mundo querendo ir para casa, e se a gente for por ali? Pô, se a gente vai nessa rotulação, não, esse cara tá querendo ir contra, vamos por aqui que tá assim. E às vezes o caminho melhor era ali, abrir esse espaço. E aí a gente volta a falar da segurança psicológica para essa pessoa saber falar, discutir, conversar com as pessoas e amadurecer que de repente, então tá, não vamos nem para lá nem para cá, vamos tentar achar um caminho aqui no meio onde a gente consiga compor uma solução nova, um caminho diferente. Um caminho novo. E a grande maestria do líder nesse momento que você está falando eu posso até não concordar com a decisão, mas eu estou junto. Se você conseguir isso, entendeu? Para não haver sabotagem, né? Não haver barreiras. Que eles, e a gente ter a humildade como líder e falar, gente, nós escolhemos para cá, mas realmente ele tinha razão, o melhor é para cá. Vamos mudar rápido, aprender com essa situação e seguir a nova direção que é melhor. Não porque eu escolhi por aqui, vai ser eterno por aqui, porque aqui... Não. Tem que ir até o abismo, né, por aqui. Ninguém é dono da verdade. E muitas vezes, entra aí a questão de diversidade, essas pessoas que têm essa opinião contra, elas podem nos ajudar a encontrar um outro caminho que nunca foi pensado, que seja melhor do que o A e do que o B. Abrir esse espaço é fundamental. Abrir esse espaço é muito importante. Sem dúvida. E isso só pode acontecer com pessoas que tenham maturidade suficiente para desenvolver essa mentalidade de ser mais accountable, né? E só para acrescentar aqui um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro da minha experiência e dos meus estudos, tem um autor que eu gosto muito, que escreveu o livro A Lei do Triunfo, né, muito conhecido, Napoleão Hill, né? Então, ele foi contratado pelo Andrew Carnegie, né, e fez uma pesquisa de 20 anos, com mais diferentes, vamos dizer assim, segmentos da sociedade americana, porque o Andrew Carnegie queria saber por que as pessoas têm sucesso, o que elas têm em comum, né? Aí ele criou as 16 leis do triunfo, que não é o caso aqui do nosso assunto, mas uma das conclusões do Napoleão Hill, se a gente olhar é que as pessoas de sucesso
trabalham com locus interno. Eles assumem a responsabilidade pelos seus fracassos, porque todos nós fracassamos, aquele que não fracassa não aprende, né? E todos nós temos sucesso, né? Então, juntando o locus de controle do John Holter, mais a conclusão dessa pesquisa do Napoleão Hill, dá para a gente ter um embasamento científico de que dá para desenvolver a accountability nas pessoas. A pessoa precisa querer, porque não adianta, eu brinco muito, né? A gente que trabalha com treinamento, né? Não adianta dar carne para quem não tem fome. Se o cara não tem fome de aprender, não adianta, não vai para frente. Então, tem que ter a predisposição, a vontade de aprender, estar engajado para aprender, né? Coisas novas, e aos poucos desenvolvendo essa questão de consciência, apropriação, né? Solução e execução. Um ciclo virtuoso, como você falou. Na sua experiência, César, até para quem é de T&D que fica assim, tá bom, eu já tomei consciência, já tá chegando aqui um monte de reclamação para mim, eu preciso resolver isso daqui. Dá um choque de realidade, faz um treinamento de accountability para geral, ou não, pega toda aquela trilha de conhecimento, todo aquele desenvolvimento do colaborador e vai colocando pílulas de accountability durante esse aprendizado. Qual que é o caminho aí, ou até para eu me identificar, estou nessa situação, eu vou para um tratamento de choque, ou não, já dá para eu ir para o caminho de pílulas? Eu trabalho das duas formas, né? Normalmente, quando eu pego uma pequena e média empresa, eu gosto de entrevistar o proprietário, né? Porque ali está a decisão principal, e aí é detectado isso, ele sempre, né, vai reclamar da equipe, aquela coisa toda. Aí eu procuro conversar com os líderes das equipes para saber, e também procuro falar com alguns liderados, para ter um raio-x de toda a organização, não muitas pessoas, né? Mas que dê condição de eu ter uma ideia de como está funcionando a accountability dentro daquela organização, né? Aí, a minha sugestão, normalmente, é uma palestra para falar, olha, existe essa possibilidade, vocês querem, né? Ou seja, estimular como a gente está fazendo aqui um bate-papo, um podcast, estimular aquela pessoa a pelo menos refletir sobre aquilo, né? Porque o ser humano tem uma coisa muito interessante da gente, que a gente reflete, e a maioria das pessoas buscam a melhoria. Uma minoria não busca a melhoria. A partir do momento que você dá condições do ser humano melhorar, a grande maioria responde, né? Se for o momento dela. Outras ainda não, porque não tem a maturidade suficiente, e a gente tem que desenvolver primeiramente a maturidade. Dentro das organizações, o que a gente falando de segurança e trabalho, como eu venho do ramo automobilístico, que a segurança era fatores, não tem um diálogo da segurança? Por que não tem o diálogo da accountability? Nas reuniões diárias, indo um pouquinho, né, para a parte de gestão, né? Por que a gente não pode ter um texto, uma vez por semana, falando de algum assunto sobre a accountability, e a gente refletir como que a gente está de acordo com aquele texto proposto? E começar a implantar uma mentalidade de accountability. Treinamento é uma ótima alternativa, mas eu começo sempre com o líder, porque se o líder não der o exemplo, a empresa está queimando dinheiro com treinamento. Ou seja, o líder tem que ser accountable, se não for, não vai. Se não tiver essa cultura de desenvolvimento, essa maturidade organizacional coletiva, né, de buscar, e o líder, de repente, se ele tá nesses dois que vão ficar segurando, né, que fala, puxa, não, deixa assim, do jeito que tá, vai bem. E o líder, o empresário, o empreendedor de pequenas e médias empresas, é bem delicado a gente trabalhar isso. Por quê? Porque ele tem uma vida que ele se dedicou para construir aquela empresa. E ele construiu daquele jeito dele, né? E aí você chegar para ele e falar que tem que mudar isso ou aquilo, é uma coisa meio delicada. Então tem que, de novo, a palavra o máximo respeito, dizer, olha, eu percebo isso, talvez se você ir por esse caminho, você atinja um resultado diferente. Vamos tentar? Sempre respeitando toda a história daquela liderança
que chegam no sucesso. Ele tem sucesso hoje, do jeito dele. Só que muitas vezes, quando a gente entra com uma intervenção de treinamento ou de consultoria, é porque ele está batendo o teto na cabeça. Ele não tem mais como crescer. Sim. Ou ele está estressado, ou ele está próximo do burnout, né? E ele precisa de mais engajamento da equipe. Ele precisa de pessoas realmente a conta. Agora, se ele é um líder ainda de comando e controle, não dá espaço para o erro, não incentiva a inovação. Vai continuar com a cabeça no teto e sozinho. Sozinho. E aí entra a questão de saúde, entra uma série de fatores estressantes que a gente, né? Aí tem que mudar até, muitas vezes, o estilo de vida da pessoa, né? Como essa pessoa está dormindo, essa pessoa está se alimentando bem, como que ele está na parte física, qual é a saúde mental dele, a saúde emocional dele, o que ele precisa fazer para mudar o estilo de vida dele e continuar tendo sucesso, acreditando na equipe dele, nos líderes que ele colocou lá. Eu trabalhei numa empresa que para comprar o papel higiênico eu tinha que ir lá para assinar. Foi meu amigo. E até cuidar do accountability dele nas outras áreas da vida. César, estamos chegando no final. Que estamos, passou muito rápido. Passou muito rápido. E a gente tá aí naquele momento TID, que é um pouco aí de pressão para o nosso convidado. Ai, meu Deus. A ideia é que a gente fale uma palavra, um termo, e você responda aí um pouco mais brevemente o que vem à cabeça sobre essa situação, que é o toma e devolve. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Toma e devolve, transição de carreira. É a realidade do momento. Pode falar. Muita gente em transição de carreira que eu tenho atendido. Qualidade de vida. É o futuro, o presente e cada vez mais preponderante dentro das organizações. E por último, liderança. Liderança é amor ao próximo acima de todas as coisas. Se você tem um bom coração, se você tem bom senso, você vai ser um bom líder. Se você quiser abraçar tudo e centralizar só com você, você vai sofrer e as pessoas que trabalham com você vai sofrer também. Lembrando que não existe líder só dentro das organizações. A gente pode ser líder com a família, a gente pode ser líder em comunidades, ou seja, a liderança, ela expande um pouco mais o conceito de somente dentro das organizações, se você trabalhar com o coração. E até tem uma frase que você sempre usa, que você não falou nenhuma vez aqui, que é tudo começa... E termina com as pessoas. Muito bem. Como que essas pessoas te encontram, César? Eu estou no Instagram, César Giacone Souza, tenho o meu site, www.cesargiacone.com.br, e estou à disposição de vocês para uma futura oportunidade. As pessoas que quiserem falar conosco, a gente está aí sempre buscando contribuir para construir um mundo melhor, um mundo mais accountable. Exatamente. Igor, uau. Foi bom? Foi legal? Muito bom. Eu tenho uma pergunta para você. Manda. Você arruma sua cama? Eu arrumo minha cama. Eu arrumo minha cama. E agora estou fazendo isso com as minhas filhas também, para elas arrumarem a cama. E é um desafio grande, né? Começa de pequeno. Começa de pequeno, tem que ser ali fazer a função de lavar a louça também. Enxugar todo mundo enxugar, cuidar, cada um cuidar da sua parte. Então, saímos daqui, então, um pouco mais autorresponsáveis. Mais accountables. Accountables. Gente, prazer. Muito obrigada. Estar com vocês aqui, realmente... Parabéns mais uma vez pelo lindo trabalho que vocês fazem. Obrigada. E desejo muito sucesso aí a tudo aquilo que vocês estão construindo para ter um mundo melhor. Parabéns. E você que está aí, né? Você que está aí, arruma a cama, tá bom? Arruma, fica mais autorresponsável. E também para nos ajudar com esse trabalho, curte, compartilha, nos segue também aí no YouTube, tá bom? A gente volta logo mais com outros episódios. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.